Estamos na série de palavras Que Fase e hoje nós vamos falar um pouquinho da palavra ministrada na terça-feira, que é a fase da alegria. Fala um pouquinho pra gente como é que foi essa palavra. É interessante assim que a gente estava explicando que a alegria não é um sentimento, a alegria é um posicionamento, é diferente. É uma postura que você tem diante da vida. A maioria das pessoas não consegue entender isso, né? Elas acham que o momento está definindo tudo. Não, o momento todo mundo passa, mas ficar preso nele é uma escolha. Então, passar por um momento de dor, um momento de tristeza, um momento de luta, por uma fase onde as coisas não estão se ajustando do jeito que você queria, é uma fase, é um momento. Mas ficar preso naquilo é uma escolha. E aí nós citamos vários textos na Bíblia, e são muitos textos, que a Bíblia fala alegrem-se, alegrem-se. A Bíblia, o tempo inteiro, ela está falando, Filipenses 4:4, que fala alegrem-se. Novamente direi alegrem-se, alegrem-se no Senhor. Porque a pessoa entende que é uma postura que eu tenho que ter diante da presença de Deus, né? Eu me alegro não de acordo com a circunstância, mas eu me alegro na esperança, né? Em Romanos 12 a Bíblia fala assim, alegrem-se na esperança e suportem oração no final, né? E que coisa como é que é? Alegrem-se na esperança, sejam firmes na tribulação e permaneçam em oração. Então é interessante que eu me alegro na esperança, não na circunstância que eu estou. Eu me alegro no fato de entender, é uma postura que eu tenho. Eu estou diante da presença de Deus e nada tem maior peso do que isso, né? Então nós estamos trabalhando a respeito disso. A alegria é uma postura, é um entendimento não de que é um momento, mas é maior do que isso, é a minha esperança viva, que é o Senhor Jesus, né? Muito bom. Então, é uma decisão. Eu decido o foco que eu posso focar no que eu estou passando e me entristecer muito, ou eu posso lembrar que os meus olhos têm que ficar fitos em Jesus e eu tenho uma promessa, eu tenho uma garantia e assim me alegrar. Então, eu tenho que tomar uma decisão aonde vai ser o meu foco, né? Onde que eu vou colocar o meu foco, né? Você escolhe isso, né? Eu estava conversando com a Milena, esses dias para trás, levando ela no balé, e voltando, e eu coloquei um louvor, e a gente começou a adorar a Deus, e interessante, tivemos uma experiência interessante. E a gente começou a adorar a Deus, de repente eu olho para o lado e ela está chorando muito. Aí eu fiquei rindo, tentando entender, e falei, o que foi, Mimi? Aí ela falou assim, eu sou tão grata a Deus por Deus ter dado a oportunidade da gente ter a professora fulana, e ela citou 3 professoras, 3 mulheres que foram professoras dela, e que foi o último ano que ela deu aula, né? Foram o último ano que elas tinham dado aula. E ela falou, eu sou tão grata a Deus. E aí ela falou assim, tem tanta gente que fala, nossa, vocês tiveram azar delas pararem de dar aula, tiveram azar de uma que até inclusive faleceu. Ela falou, não, nós fomos a sala abençoada, porque nós tivemos a oportunidade de ter um tempo com elas. E eu fiquei rindo, eu falei, como é que pode uma criança entender essa postura, né? Eu tenho entendimento de que é uma bênção, é um olhar, né? Eu posso enxergar a dificuldade, a dor, ou eu posso enxergar a oportunidade que Deus me deu, a alegria, é uma postura. Você tem, mais do que qualquer outra coisa, um entendimento, é uma postura. Aqueles que vão carregando a preciosa semente com lágrimas, eles voltarão com alegria, né? É um momento não define a minha história, o momento não define. O momento pode ser difícil, de aflição, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? É o bom ânimo que faz a diferença, é uma postura. Eu creio num Deus vivo e poderoso que é maior do que esse momento, que é maior do que essa circunstância de luta e de tristeza. Muito bom. Lembrando até da professora dela que faleceu, eu aprendi muito nesse fato, até na postura, é uma postura até americana, né, dos cristãos, porque ela faleceu e aí depois eles fizeram um culto que eu achei muito bacana e as pessoas foram falar, né, os pontos daquela professora, colocaram os vídeos, a família foi. Aquilo já achei muito bacana, essa cultura deles, né, de fazer esse culto, assim. Em honra mesmo, honrando a vida dela. Mas o que me chamou mais atenção, porque foi aniversário. Na semana seria o aniversário dela. E aí a sala comunicou, nós vamos comemorar o aniversário. Aí na minha cabeça eu falei, como se comemora um aniversário da pessoa que acabou de falecer? E foi a coisa mais linda, porque o marido foi, a filha foi, ele levou álbum de fotos, e ele foi contar a história daquela professora, e eles comeram juntos, e oraram juntos, se alegraram juntos, choraram juntos, mas foi um momento feliz no aniversário dela, assim, lembrando
das coisas boas e tudo. E aquilo assim, eu falei, gente, que coisa linda. Então, o começo eu até critiquei, eu falei, como é que se comemora esse aniversário, né? E eles fizeram uma coisa maravilhosa, assim, juntos. Então, é a questão do olhar mesmo, né? Poderia ser um tabu, não vamos falar sobre esse assunto, é aniversário dela, então é melhor nem mexer com as crianças. E não, e eles deixaram tudo muito vivo E leve, né? e leve, ficou leve, assim. Aí eu falei, gente, que interessante pensar nisso. Assim. Existe um texto na Bíblia que é interessante que Jesus fala assim, passemos ao outro lado da margem. E eles entram no barco, vem uma tempestade absurda, e aí é engraçado que Jesus dorme na polpa, a Bíblia fala, os discípulos entram no desespero. E para pescador ficar desesperado com a tempestade é porque a tempestade não é qualquer coisa. E aí é engraçado que eles acordam Jesus. Eu gosto de parar e enfatizar isso. Eles acordam Jesus. Se você tem certeza que vai morrer, por que você vai acordar alguém? Só para ele ficar desesperado que vai morrer também? Né? Não tem lógica, né? Eu vou acordar. Não vou acordar Jesus, por quê? Porque nós vamos morrer e ele tem que estar acordado para morrer. Não, já que... Então deixa eu morrer dormindo, né? A sensação que eu tenho é justamente eles incomodados, porque assim, nós estamos morrendo aqui e você está aí dormindo, Jesus estamos dormindo. Que é a conclusão, né? Porque a conclusão é, o problema não é a tempestade lá de fora, o problema é a tempestade lá de dentro. Eles estão passando por um momento complicado e eles deixaram aquela circunstância afetá-los a ponto deles acharem que viveriam aquela circunstância por resto da vida. Não é assim, é uma postura. Jesus levanta e fala, repreende o vento, repreende o mar, e eles ficam assustados, falando, quem é esse? Quem é esse que até o mar e o vento obedecem? Que história é essa? E Jesus repreende a falta de fé, porque a postura de fé traz alegria para a vida. A postura de fé traz alegria, independente da circunstância. Né? Apóstolo Paulo, o livro que fala mais de alegria, apóstolo Paulo está preso, indo para a morte. E como é que pode alguém falar de alegria? Pois é, porque é uma postura. É uma postura diante da esperança e não diante da circunstância. Eu gosto de repetir isso muito. Minha esperança está em Deus e é maior do que a minha circunstância. Né? E isso faz toda a diferença para qualquer pessoa. Talvez você esteja passando por um momento em que a circunstância é de tristeza. Eu quero te falar uma coisa. Que a sua postura seja de alegria. Alegrem-se sempre no Senhor, alegrem-se sempre na esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O Espírito Santo, eu tenho certeza que vai fortalecer isso em você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai trazer essa esperança para você e te lembrar que a sua esperança vive e é o Senhor Jesus. Amém. Né? Muito forte, porque as pessoas, você está olhando agora para uma pessoa que tem a tendência sempre porque pessoas detalhistas têm a tendência, muitas vezes, a focar nas coisas ruins, né? Então, eu tenho a tendência, sempre o meu olhar vai ser para as coisas ruins. Então, eu aprendo muito com a palavra de Deus, aprendo muito ao ver isso, ao me deparar com essas coisas, que o meu olhar tem que estar em Deus o tempo todo, né? E é igual você falou, a fé, ela o tempo todo vai confrontar, né, esse olhar para as coisas ruins, esse olhar, porque a fé está falando justamente ao contrário. Não olhe o que está acontecendo, olhe para o que vai acontecer, porque Deus vai fazer. Né? Então, seja bem-vindo ao time, se você é desse time, e nós vamos aprender juntos, em nome de Jesus, cada vez mais ao falar da palavra, ao ser ministrado, de que a esperança, de que Deus vai fazer, de que o momento não define o que nós estamos passando, né? É possível. Então, assim, não se apegue ao seu momento e fale, porque você não sabe o que eu estou passando. A gente tem testemunho de pessoas que passaram por coisas muito, muito piores e conseguiram se alegrar no Senhor, conseguiram experimentar a paz que excede todo entendimento, né? E o Senhor nos chama para viver isso, em nome de Jesus. Existe um salmo que eu gosto muito, que fala assim, ó, ele trocou a minha veste de tristeza, minha veste de lamento. Eu gosto muito porque é uma escolha, né? E do mesmo jeito que a gente escolhe a roupa em que nós vamos passar o dia. Você vai lá, pega, tem várias roupas, todo mundo tem várias roupas no guarda-roupa, ainda mais o pessoal que gosta de fazer compra na Shein, aquele monte de roupa, e você escolhe uma. Da mesma maneira, a escolha da veste de tristeza é uma escolha, a veste de tristeza é uma escolha. Porque o momento é triste, o momento é doloroso e a pessoa escolhe uma veste. O problema é que ela fica com aquela veste. Não, Deus vai trocar essa veste de lamento por uma veste de alegria, por um tempo de canto. É por isso que a gente canta tanto, é por isso que a gente é tão feliz. O pessoal vem na igreja
Toda terça-feira, domingo, todos na arena, gente, a gente canta muito, a gente adora a Deus, porque Deus trocou a nossa veste. Amém. E por causa disso nós cantamos, né? Salmo 32, Salmo 30, e isso é glorioso. Nossa postura diante do céu e diante da terra é: nós vamos adorar a Deus, nós vamos nos alegrar na presença de Deus. Amém. E você que está nos ouvindo agora, então, se alegre. Troque essa veste aí por uma veste de alegria, né? Troque o lamento. Exatamente. Pela alegria em nome de Jesus, pela esperança da palavra de Deus. Em Isso. nome de Jesus. Jesus. Venha estar conosco. Venha estar conosco. Como é bom se alegrar com os que se alegram, né? Como é bom estar no meio do ambiente de alegria. Nós estamos te esperando aqui na Saúde, na Avenida José Maria Whittaker, 1880, aqui na Saúde, em São Paulo. E eu tenho certeza que Deus vai trazer uma veste de alegria, de canto, e é um tempo novo sobre a sua história, em nome de Jesus. Amém. É isso aí.